São Paulo, final dos anos 1990. A cidade já era uma das maiores metrópoles do mundo, com milhões de pessoas circulando diariamente por suas ruas. Trânsito constante, prédios imensos e movimento a qualquer hora do dia ou da noite. No extremo sul da capital, porém, existia um lugar completamente diferente daquele cenário urbano. Uma área extensa de mata preservada conhecida como Parque do Estado. Trilhas estreitas cortavam a vegetação densa, criando caminhos silenciosos e isolados, onde o barulho da cidade simplesmente desaparecia. Era o tipo de lugar onde alguém poderia entrar e desaparecer sem que ninguém percebesse. Foi nesse ambiente que começaria um dos casos criminais mais perturbadores da história do Brasil. O homem que mais tarde ficaria conhecido como maníaco do parque se chamava Francisco de Assis Pereira. À primeira vista, ele não chamava a atenção. Era baixo, magro, de aparência comum. Nascido em 1967 no interior de São Paulo, cresceu em uma família humilde e teve uma infância marcada por conflitos familiares e episódios de violência. Pessoas que conviveram com ele ao longo da vida lembrariam de um traço constante em sua personalidade. Francisco tinha facilidade para mentir. Inventava histórias sobre si mesmo, criava versões fantasiosas da própria vida e demonstrava uma habilidade incomum de convencer outras pessoas. Na vida adulta, passou a trabalhar como motoboy em São Paulo. O trabalho lhe dava algo importante: mobilidade. Todos os dias ele percorria diferentes bairros da cidade, observando o movimento das ruas e o comportamento das pessoas. Foi nesse ambiente urbano que começou a se aproximar de jovens mulheres. A abordagem era sempre parecida. Francisco iniciava uma conversa casual, elogiava a aparência da vítima e dizia trabalhar com fotografia ou agenciamento de modelos. Contava que estava procurando novos rostos para ensaios fotográficos e prometia dinheiro fácil e oportunidades no mundo da moda. Para muitas jovens, aquilo parecia uma chance inesperada. Depois de ganhar a confiança da vítima, ele fazia um convite: conhecer o local onde supostamente seriam feitas as fotos. Segundo ele, era um cenário natural perfeito para um ensaio. Esse lugar ficava dentro do Parque do Estado. Ele então oferecia uma carona em sua motocicleta. Para algumas dessas mulheres, aquele seria o último trajeto de suas vidas. Entre 1997 e 1998, jovens começaram a desaparecer em São Paulo. No início, nada indicava ligação entre os casos. Famílias registravam, boletins de ocorrência e amigos procuravam pistas, mas a cidade era grande demais para que qualquer padrão fosse percebido rapidamente. A situação mudou quando os corpos começaram a aparecer dentro da mata do parque. Primeiro um, depois outro, e então mais. Os corpos eram encontrados em áreas isoladas da vegetação, muitos deles com sinais claros de violência. À medida que as equipes avançavam pelas trilhas da mata, os investigadores começaram a perceber que não se tratava de crimes isolados. Havia semelhanças demais entre as vítimas. Todas eram mulheres jovens, e os corpos apareciam sempre na mesma região do parque. A imprensa logo percebeu o padrão. Reportagens começaram a ligar os desaparecimentos aos corpos encontrados na mata. Foi nesse momento que surgiu o nome que marcaria o caso. O autor dos crimes passou a ser chamado de maníaco do parque. Mas havia um detalhe fundamental para a investigação: algumas mulheres haviam sobrevivido. Essas vítimas relataram histórias extremamente semelhantes. Todas haviam sido abordadas por um homem nas ruas de São Paulo que dizia trabalhar com fotografia e prometia oportunidades de ensaio. Depois de alguns minutos de conversa, ele convidava a vítima para conhecer um local dentro do parque onde as fotos seriam feitas. O trajeto até lá era feito em sua motocicleta. Segundo os depoimentos, o comportamento dele mudava completamente quando chegavam à mata. O homem educado e amigável desaparecia, dando lugar a um agressor violento. Algumas mulheres conseguiram escapar por pouco. Uma delas correu desesperadamente pela trilha até conseguir encontrar ajuda. Outra fugiu quando percebeu uma distração momentânea do agressor.
Os relatos dessas sobreviventes se tornaram fundamentais para a polícia. Todas lembravam de características semelhantes. Um homem magro, moreno, de aparência comum, que pilotava uma moto. Com base nesses depoimentos, peritos produziram um retrato falado. A imagem foi divulgada na imprensa. Em poucos dias, jornais e programas de televisão exibiam o rosto do possível assassino. O retrato circulou por toda a cidade e começaram a surgir ligações de pessoas afirmando reconhecer o homem do desenho. A maioria das pistas não levava a lugar nenhum, até que uma denúncia chamou a atenção dos investigadores. Uma mulher afirmou que o retrato era muito parecido com um conhecido chamado Francisco de Assis Pereira. A polícia começou a investigar o nome. Descobriu que Francisco trabalhava como motoboy e circulava diariamente pela cidade. Também descobriram que ele conhecia bem a região da Zona Sul de São Paulo. Outro detalhe chamou a atenção dos investigadores. Ele havia desaparecido recentemente do trabalho, sem dar explicações. Para a polícia, aquilo era um forte sinal de alerta. As sobreviventes foram convidadas a analisar fotografias de Francisco. A confirmação veio rapidamente. Era ele. O homem que havia se aproximado delas nas ruas e as levado para dentro da mata. A partir daquele momento, Francisco de Assis Pereira passou a ser oficialmente tratado como o principal suspeito dos crimes. A imprensa começou a divulgar sua foto diariamente. O país inteiro passou a conhecer o rosto do homem apontado como o maníaco do parque, mas ele já havia desaparecido. A polícia iniciou uma caçada nacional. Durante quase 3 semanas, Francisco permaneceu em fuga. Ele passou por diferentes cidades tentando evitar reconhecimento, mas sua imagem já estava em todos os noticiários do país. A fuga terminou no interior do Rio Grande do Sul. Em agosto de 1998, uma pessoa reconheceu o homem procurado pelas reportagens e decidiu avisar a polícia. Uma equipe foi enviada ao local para verificar a informação. Quando chegaram, encontraram o suspeito que havia se tornado o criminoso mais procurado do Brasil. Francisco de Assis Pereira foi preso sem resistência. A notícia se espalhou rapidamente pelo país, mas a prisão era apenas o início de outra etapa da investigação. Agora, os policiais queriam respostas. De volta a São Paulo, Francisco começou a ser interrogado. Segundo os investigadores, ele falava com frieza e respondia às perguntas sem demonstrar grande emoção. Durante os depoimentos, confessou ter atraído várias mulheres com a promessa de ensaios fotográficos e admitiu que as levava para trilhas isoladas dentro do Parque do Estado. Suas declarações chocaram o país. Com base nas informações fornecidas por ele, equipes voltaram à mata em busca de novas evidências e possíveis vítimas. Cada descoberta reforçava a dimensão dos crimes cometidos ali. Anos depois, o caso chegou ao tribunal. Sobreviventes prestaram depoimento e relataram o momento em que perceberam que estavam em perigo dentro da mata. Familiares das vítimas também acompanharam o julgamento. As provas incluíam confissões, laudos periciais e reconhecimentos feitos pelas sobreviventes. Ao final do processo, Francisco de Assis Pereira foi condenado por múltiplos homicídios, estupros e tentativas de assassinato. A soma das penas ultrapassou centenas de anos de prisão. Ele passou a cumprir pena no sistema penitenciário paulista. Décadas depois, o caso ainda é lembrado como um dos mais perturbadores da história criminal do Brasil. Um homem aparentemente comum que conseguiu enganar diversas vítimas em uma cidade gigantesca, usando como cenário uma área de mata escondida dentro da maior metrópole do país. A história do maníaco do parque continua sendo contada não apenas para lembrar o criminoso, mas principalmente para que as vítimas que perderam a vida naquele lugar nunca sejam esquecidas.